Eu escolhi um texto que nós sempre citamos, né? Que é Jeremias 33:3. Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Clama a mim, isso aí, irmãos, a gente sabe de cós salteado, né? Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Então, irmãos, a oração, ela precisa gerar uma ação na sua vida, né? Não basta só orar. Claro, irmão, tem a oração de agradecimento, tem a oração de libertação, mas a oração precisa gerar uma ação na sua vida. E muitas pessoas, elas não conseguem que a vida dela de oração possa gerar uma ação. Então, eu também escolhi um outro texto que a gente gosta bastante, que é Jeremias, né, que é 2 Crônicas 7:14, que fala: se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar minha face, e se converter dos seus maus caminhos, aí o Senhor diz, então eu ouvirei dos céus, perdoarei seus pecados, sararei a sua terra. E aí o Senhor diz, agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar, porque eu santifiquei este lugar, para que o meu nome esteja nele perpetuamente. Então, pode acontecer, irmãos, de um momento na sua vida que você precisa que o Senhor venha trazer mudança, conserto, transformação, restauração. E aí, então, você precisa realmente descer à casa do oleiro, se humilhar e orar e buscar a face do Senhor. E aí, irmãos, Deus, Ele vai se tornai-vos para Deus e Ele se tornará para vós. Então, precisamos fazer esta oração para gerar ação na nossa vida. Então, não aceite que a tua vida seja uma vida que não tem ação, que nada acontece ou que você fica paralisado com as dificuldades. Então, eu gosto muito do texto também de Jeremias, capítulo 1, versículo 4, quando Jeremias diz assim, sucedeu que ouvindo eu, Jeremias, essas palavras, Neemias, essa palavra, assentei-me, chorei e lamentei por alguns dias e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Então, ele fica lamentando e orando durante alguns dias, mas depois a gente vê ele tomando uma atitude. Então não adianta você só chorar e se lamentar e ficar ali jejuando, orando, se você não toma uma atitude, se você não faz nada para que o milagre venha a ser gerado na sua vida. E você não faz nada para que você possa ver o agir de Deus. Então, Neemias, ele lamentou e chorou durante um tempo e depois ele se levantou para fazer o que ele tinha que fazer. Então, a tua oração tem que gerar uma ação na tua vida e transformar a tua vida em nome do Senhor Jesus. Irmãos, o problema nunca é de Deus. Você precisa entender isso, que tudo que acontece nas nossas vidas, Deus não é culpado dos nossos fracassos. A Bíblia diz, o que se queixa o mortal, senão cada um dos seus próprios erros. O que se queixa, o que você tem se queixado, o que você tem se lamentado, aonde você tem levado o teu pensamento para dizer, não, a culpa é de fulano, a culpa é de Beltrano, a culpa é do governo, a culpa é da cor da minha pele, a culpa é porque eu não estudei muito, a culpa é porque eu estudei... A gente está sempre colocando o culpado em algum lugar e não assumimos responsabilidades. Então é necessário que você venha entender que o problema que você está passando, você precisa ter uma ação na tua vida para que o problema possa ter uma resposta e uma solução, né? Dizer, Deus, eu não saio daqui enquanto o Senhor não falar comigo. Eu não vou sair deste lugar de oração enquanto eu não tiver uma resposta de Deus. Então, irmãos, o que paralisa o crente, então? Por que alguns crentes, eles
paralisam diante da dificuldade. Apesar de ser um homem de oração, apesar de ser uma mulher de oração, apesar de ser uma pessoa que tem uma vida com Deus, tem experiência com Deus, mas ele está paralisado diante de dificuldades. Então, uma das coisas que eu separei aqui para falar com a igreja, né, sobre o que paralisa o crente, né, é o medo, né? Muitas pessoas, elas, através do medo, eles paralisam. Medo de não conseguir, medo de não avançar, medo de morrer, medo de viver, medos, né? Mas a Bíblia diz lá em 2 Timóteo, em capítulo 1, verso 7, Deus não nos deu um espírito de medo, de temor, mas um espírito de fortaleza. Então você não pode deixar o medo te vencer, né? Você não pode deixar o medo te paralisar, medo de não ser feliz, medo de não conseguir, medo de ir e não dar certo. Não tenha medo. Você precisa orar e se levantar e ter atitude. Você precisa orar e não ter medo de tomar atitudes na sua vida, mesmo que você possa se arrepender de alguma coisa que você faça, né? Mas tudo, irmão, tem que ser pautado na palavra de Deus. Eu fiz e não deu certo, volta, porque o teu carro tem marcha ré. Se você fez algo e não deu certo, não tenha medo e também não fique atemorizado. Vai lá e volta e corrige o que você fez. Mas não tenha medo de tomar atitude na sua vida. Tem pessoas, irmãos, que nunca progridem. São pessoas muito inteligentes, são pessoas tem muita capacidade, tem muita sabedoria, tem muita força, mas por causa do medo, eles não conseguem avançar. Medo de dirigir um GC, medo de estar à frente de um departamento, medo que paralisa de cantar aqui na frente, medo de pregar, medo de promoção no serviço. Às vezes a pessoa recebe uma oportunidade de ser promovido, e o que acontece com essa pessoa? Essa pessoa diz, não, eu não quero agora não, eu não posso. Por quê? Porque ela tem medo de avançar na vida dela profissional. Então, medo de ir para a faculdade, medo de voltar a estudar, medo de pegar ônibus. São medos, irmão, mas a Bíblia diz que Deus não te deu um espírito de medo, Deus te deu um espírito de fortaleza. Quantos creem na palavra, diga amém. Que Deus não nos deu um espírito de medo, mas Deus nos deu um espírito de ousadia, de fortaleza. E eu quero dizer para você que a Bíblia diz, com Ele eu salto muralhas, com Ele eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus. Cadê os vencedores? Levante a mão e glorifique ao nome do Senhor. Você não pode ter medo de avançar, não pode ter medo de crescer, não pode ter medo de fazer aquilo que Deus já colocou no teu coração de fazer. Vai lá e faça aquilo que o Espírito Santo já falou com você. E alguém, irmãos, é tão sagaz, é tão astuto, que alguém diz assim, não vai dar certo. Mas, irmão, Deus não falou com ele, falou com você. E se Deus falou com você, vai e faça. E se não der certo, você faz de novo. Se não der certo, irmão, vai tentando, até uma hora você vai conseguir. Até uma hora o negócio vai dar certo. Sabe, irmãos, tem muitas pessoas talentosas aqui na igreja que podia estar voando, mas estão paralisadas. Podia estar ganhando muito dinheiro, mas não ganha. Sabe por quê? Porque tem medo. Mas Deus está tirando hoje o espírito de medo e te dando um espírito de fortaleza. Em nome do Senhor Jesus, receba o espírito de fortaleza, 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 receba em nome do Senhor Jesus Cristo, aleluia. Uma outra coisa, irmãos, que faz o crente ficar paralisado, falta de estratégia. Tem muitas pessoas, irmãos, que elas não têm estratégia. Elas, além do medo, elas não têm estratégia. Elas não conseguem avançar na vida delas porque ela não planeja nada. Ela não tem uma estratégia clara para ela avançar na vida dela. Mas o Senhor, irmãos, Ele é o Deus que dá estratégia. Quando você ora, quando você clama, quando você busca Deus, o teu Deus, Ele abre a tua visão. Então você vai dizer para Deus, Deus, eu não vou sair daqui do lugar da oração enquanto o medo não sair da minha vida. Eu não vou sair daqui do lugar de oração enquanto o Senhor não me
dê uma estratégia para vencer o exército inimigo, para vencer as guerras, para vencer as lutas. Você precisa entender que você está em guerra contra o inimigo, contra as hostes espirituais da maldade, contra as forças ocultas das trevas. Mas eu quero dizer para você que Deus vai te dar estratégia para você vencer esta batalha que você entrou, essa guerra, esta peleja. O Senhor vai na tua frente e Ele vai te dando estratégia para você vencer. E aí eu encontrei um homem chamado Josué. Josué, irmãos, era também um estrategista. Josué, Deus deu estratégia a ele. Quando ele estava lá, irmãos, para cercar Jericó, ele estava lá e o Senhor, através de uma vida de oração, de uma vida de consagração, diz assim: então disse o Senhor a Josué: olha, e tenho dado na tua mão a Jericó, e ao rei e aos seus valentes valorosos. O Senhor tinha dado Jericó nas mãos de Josué, na mão do povo de Israel, mas eles precisavam ter estratégia para derrubar os muros de Jericó, e Deus deu estratégia dele rodear a cidade, deles gritarem. Então, irmãos, as estratégias que Deus vai nos dar, vai parecer muitas das vezes loucura, vai parecer que não vai dar certo, mas se Deus já colocou no teu coração algumas estratégias, você começa a usar para que você possa ter ousadia, para que você possa crer naquilo que Deus tem te dado. Mas muitas das vezes Deus nos dá uma estratégia e a gente diz assim: isso aqui é uma loucura, isso aqui não vai dar certo, isso aqui fulano tentou, ciclano tentou e não deu certo. Mas eu quero dizer para você, vai dar certo sim, em nome de Jesus, porque Deus está te dando estratégia para vencer. Irmãos, a oração, irmãos, sempre que a gente sai de um período de oração, Deus nos dá estratégia. Sempre quando nós estamos aqui, eu gosto muito de receber essas instruções do Espírito Santo, de ver como que Deus trabalha, de ver a ação de Deus nas nossas vidas. Há uns anos atrás, né, a igreja estava bem parada, bem desanimada, algumas coisas, né, que estavam nos incomodando. E aí, irmãos, Deus colocou no meu coração uma estratégia, através de oração, através de busca, através de consagração, através de subir o monte, consagrar nossas vidas a Deus. Deus colocou uma estratégia no meu coração. Coloca o nome Ágape Novos Tempos. E através desse Ágape Novos Tempos, abriu a nossa mente para muitas coisas novas que Deus queria fazer neste lugar. Muitas coisas diferentes que Deus queria trazer para nós. Abriu a mente de muita gente para muitas coisas que Deus queria trazer e nós estávamos travados. Mas através da oração, Deus nos destravou, nos deu estratégias. Através da oração, Deus foi nos dando estratégia para nós abrirmos GC, para nós estarmos fazendo casa de paz, para nós estarmos fazendo cultos ar livres, para nós fazermos evangelismo. E nós fomos buscando em muitos lugares a inspiração do Espírito Santo para fazermos aquilo que Deus já tinha colocado em nossos corações. Então, estratégia é fundamental. Deus deu estratégia a Josué para ele rodear Jericó e gritar até que os muros caíssem. Assim você vai fazer também. Deus vai dar estratégia para você. E os muros que estão prendendo a sua vida, que estão impedindo de você entrar na terra prometida, em nome do Senhor Jesus Cristo, vão cair por terra. Você vai dar o grito e vai tocar a buzina e vai acontecer o milagre na sua vida. Você vai começar a ver a glória do Senhor. Você vai ver Deus operando na sua vida. Deus vai te dar estratégia. Deus vai te dar estratégia para você vencer. Deus vai te dar estratégia para a tua vida prosperar. Deus vai te dar estratégia para a tua cura chegar. Deus vai te dar estratégia para o teu ministério crescer. Deus vai te dar estratégia para algo sobrenatural acontecer na sua vida. Deus vai abrir a tua mente. Deus vai te dar uma estratégia, irmão. Eu estou aqui vendo o Espírito Santo se movimentando na mente de muitas pessoas aqui. E algumas pessoas já estão pensando que vai fazer, já Deus dando estratégia a essa pessoa. Uma outra coisa, irmãos, que paralisa a pessoa
é a falta de uma visão clara. Muitas pessoas, irmãos, elas não têm uma visão clara do que elas querem que Deus faça na vida delas. Elas até oram, até buscam a Deus, mas a visão dela não é clara. Ela não tem uma percepção de obra que Deus tem na vida dela. Ela não tem uma percepção clara. A percepção é igual aquelas televisões que tinham um tubo de imagem, né, que você batia. Eu não posso nem bater aqui porque pode quebrar. Mas lembra? Quem lembra dessa televisão que tinha? Ó, vocês são tudo velho, hein? Quem lembra? Que ninguém vai lembrar. Neide já levantou a mão. Tem muito. Aquela televisão que você tinha que dar soco, tubo de imagem enorme, irmão. Só o sangue, né? A televisão ficava rodando assim, ó. Era horrível, né? Era uma visão turva. Você precisa ter uma visão clara do que Deus vai fazer na sua vida. Irmãos, nós buscamos inspiração em outros lugares. Mas visão, não. Visão é Deus que tem que dar. Você busca inspiração, mas visão você precisa ter de Deus na sua vida. Tem muitas pessoas querendo pegar, irmão, a visão do outro. Não, que Deus deu para o outro, é para o outro. Que Deus deu para a igreja aqui do vizinho, amém. Deus deu para eles, deu para outro, deu para outro. Mas aqui não, aqui não. Aqui nós temos visão, nós buscamos inspiração fora. Mas a visão Deus tem nos dado. E lá em Gênesis capítulo 15, versículo 5, vai falar sobre isso, né? Quando Deus chama Abraão para fora da tenda. Sai da tua tenda, Abraão. Sai da tua tenda. Deus convida ele para sair da tenda, para ele enxergar algo que ia ainda acontecer. Eu vou te mostrar quantas estrelas, se é que pode contar. Então você precisa ter uma visão clara do que Deus quer fazer na sua vida. E Deus precisava tirar Abraão da tenda. Precisava tirar ele da zona de conforto. Para ele enxergar algo que Deus ia fazer hoje. Porque através de Abraão, todas as famílias da terra foram abençoadas em Cristo. Através de Abraão. Então é algo muito maior que Deus tinha para ele. E eu quero dizer para você, presta atenção aqui, é algo muito maior que Deus tem para você. É algo muito poderoso que Deus tem na sua vida. Não deixa o inimigo colocar aquela televisão antiga, daquele tubo que ficava girando assim, tudo embaixo. Lembra? Não deixa não. Porque o Espírito Santo quer te dar uma visão clara do que Ele quer fazer na sua vida. Uma visão clara. Sai da tua tenda, Abraão, e conta as estrelas, se é que pode contar. E ele disse, não, Senhor, eu não consigo. Assim será a tua descendência. Assim será a tua descendência. Irmão, é você enxergar o que Deus quer fazer na sua vida. É você contemplar, você ter uma visão daquilo que Deus quer para você. E isso, se você não tem, te paralisa. Se você não tem uma visão clara, você fica paralisado, porque você não sabe. Então, o homem de Deus, a mulher de Deus, ela não pode perder a visão do céu. Ela não pode perder a visão do que Deus quer fazer na vida dela. Se você não tiver uma visão clara, você vai ficar perturbado, você vai ficar aflito, você vai ficar desesperado, você vai ficar frustrado, você vai ficar desanimado de vir para a igreja. Por que você está desanimado de caminhar? Porque você não tem uma visão clara do que Deus quer fazer na tua vida aqui nesse lugar. Se você não tem uma visão clara, você vai ficar com a mente perturbada, você vai ficar aflito, para onde que eu vou, o que que eu faço? Por quê? Porque a visão não está clara para você, mas Deus hoje quer trazer uma revelação clara para a sua vida. Então, quando Deus manda Abraão contar as estrelas, Deus estava dando uma visão clara do que ele queria para a vida de Abraão. Era ele ser pai de uma grande nação. E daquilo tudo que Deus tinha mostrado a ele, né? As estrelas. Irmão, porque hoje nós vivemos em um mundo, né? Aqui na cidade grande, é que se nós olharmos para o céu, a gente não consegue ver as estrelas, né? Por causa da iluminação que tem, a gente não consegue enxergar. Mas quando você vai para um lugar que não tem luz elétrica, e você olha para o céu,
você vê como que é imenso, como que é lindo, como que é maravilhoso, né? Você olhar aquelas estrelas. E verdadeiramente você não consegue contar as estrelas. E aí aí Deus fala com ele: olha, assim será a tua descendência. Então, eu preciso repetir várias vezes para você que o que Deus quer fazer na sua vida é muito grande. Mas a tua visão precisa estar aberta. E aí, através da oração, através da busca, através da intercessão, você vai começar a ver o que Deus tem para você. Quando você começar a orar, você vai ver, Deus vai abrir minha visão e eu vou ver o que Deus tem para mim lá no futuro, lá na frente. Eu vou contemplar a glória do Senhor na terra do vivente. Eu vou ver aquilo que ninguém está vendo. Eu vou ter uma visão, a visão de águia. Eu vou ver além. Porque Deus está na minha vida, Deus está no meu ser, Deus está comigo, então eu vou ver além. Então eu vou enxergar muito grande aquilo que Deus tem para a minha vida, para a minha casa, para a minha família. Sabe, irmãos, o inimigo não quer que você tenha uma visão clara, porque se você não tem a visão clara, você desiste. Você desiste do teu esposo, você desiste da tua esposa, você desiste do teu filho, você desiste da tua casa, você desiste do teu emprego, você desiste até de viver. E aí, irmãos, Deus não tem culpa, porque Deus te prometeu algo, e se não acontecer, a culpa não é de Deus, a culpa é tua, porque você não teve uma visão clara, você não orou para que os teus olhos fossem abertos. Então peça, Senhor, abre os meus olhos, abre a minha visão, para que eu possa enxergar a tua obra, para que eu possa enxergar aquilo que o Senhor tem na minha vida, que é muito grande, que é muito maior do que eu posso imaginar. E aí eu quero falar mais uma coisa, né? Que nós precisamos entender também, né? Quando Moisés, o texto que eu queria ler, que eu não li, mas que eu citei, né, da visão, é Gênesis capítulo 15, versículo 5, tá? Gênesis 15, versículo 5. E agora eu quero usar Êxodo 14, 15, que vai falar também sobre o que nós temos nas mãos. Muitas das vezes, você já passou por a fase do medo, você venceu. Você passou pela fase da estratégia, você já entendeu. Você passa pela fase agora da visão clara, Deus já te deu. E agora você vai entrar numa outra esfera, né, para você vencer, para você não ficar paralisado, é você usar o que Deus tem colocado nas tuas mãos. Então Deus fala com Moisés, e então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Irmãos, às vezes nós estamos clamando, nós estamos na direção certa, nós estamos no lugar certo de oração, mas ainda não conseguimos alcançar o nosso objetivo. Não conseguimos ainda vencer os obstáculos. E aí Moisés estava vivendo isso. Moisés teve uma revelação profunda de Deus. Moisés teve uma visão profunda. A visão dele se abriu. Ele estava agindo. Ele tirou o povo do Egito. E agora, irmão, ele estava encurralado em um beco sem saída. Às vezes, nós nos encontramos exatamente assim, em um beco sem saída. Atrás vem Faraó, cercado de montanhas. Na frente, o mar. E agora, o que eu faço? Né? O que você vai fazer? E aí Moisés diz, então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Ele disse: diz aos filhos de Israel que marche, e tu levanta a tua vara, e estende a tua mão sobre o mar, e fende o mar. E os filhos de Israel passaram pelo meio do mar em seco. O que ele tinha nas mãos? Ele tinha o cajado. O que você tem nas mãos? Ele precisava tocar nas águas. Ele tinha o cajado para tocar nas águas e ele estava clamando: Deus me dá, faz isso, Deus me dá estratégia, Deus me dá visão. Mas já está tudo diante dele, era só ele usar. Se nós observarmos, irmãos, naquele momento da multiplicação dos pães e dos peixes, o Senhor diz: vai comprar pão
não, Senhor, nem 200 dinários de pão vai ser suficiente para alimentar. Acho que nem tinha padaria suficiente para alimentar aquele povo todo. Se fosse hoje, né? E aí, irmãos, alguém chega lá com 5 pães e 2 peixinhos. Era o que eles tinham nas mãos. O que era aquilo para alimentar uma multidão? Irmãos, Deus gosta dessas coisas. Deus gosta de fazer essas coisas. Então, nós, às vezes, irmãos, nós estamos paralisados porque nós queremos algo muito grande e imediato. Nós queremos dinheiro na mão. Nós queremos coisas que nós possamos apalpar. Nós não queremos usar a nossa fé. Né? O que era um cajado diante daquele mar que estava diante deles? O que era um cajado? Como que ia tocar no mar e o mar ia se abrir? O cajado não era nada. A fé que tinha que ser colocada em ação. Então, o que você tem nas tuas mãos? Né? O que você tem para você usar? Quando o profeta chega na casa daquela mulher, ela fala, ó, eu tenho aqui um pouco de azeite, um pouco de farinha, esses gravetos aqui, ó, eu vou fazer aqui um bolo, vou comer e vou morrer. Olha só, irmãos. E o profeta faz o primeiro bolo, me dá. E agora ele profetiza sobre ela. Então, são coisas pequenas que nós vamos levar diante de Deus para transformar em coisas grandes. Você está limitando o poder de Deus quando você não usa o que você tem nas mãos, quando você não começa com o que você tem. Então, irmão, quando nós começamos a construir esse prédio aqui, era uma coisa impossível. Era impossível, irmão, construir isso aqui. Falando hoje, a gente está vendo aqui fácil. Mas naquela época, era impossível nós construirmos esse lugar. Precisava de muito dinheiro para construir esse lugar aqui. Mas nós viemos com fé, nós viemos com determinação. Nós vamos construir. Irmão, tinha dia que só tinha 10 sacos de cimento. O que é 10 sacos de cimento para fazer esse prédio aqui? Não era nada. Mas nós começamos. Nós não tivemos medo, cavamos a primeira sapata, cavamos a segunda sapata, são mais de 60 sapatas que nós cavamos aqui, mas não tinha dinheiro, não tinha material, não tinha condições, não tinha nada, irmão, mas nós tínhamos uma coisa chamada fé, nós tínhamos determinação, nós críamos no que Deus podia fazer neste lugar, e nós começamos então as primeiras sapatas, nós começamos então a fazer aquilo que Deus tinha ordenado, nós começamos a trabalhar aqui, cavando, edificando esse lugar para a glória de Deus, e assim vai ser na tua vida. Você vai começar a edificar a tua vida dentro daquilo que você tem. Você não vai precisar ter muito, não. Você precisa ter um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite. Você precisa só ter uns gravetos, porque Deus vai multiplicar e vai te dar condições. Deus vai multiplicar e vai te dar condições. A farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija também não vai faltar. Deus vai multiplicar. Todos os dias o Espírito Santo vai acrescentar na tua vida algo poderoso para você vencer a batalha. Todos os dias Deus vai acrescentar. Então usa o que você tem, usa a tua fé, coloca a tua fé em ação, vai em direção ao teu milagre com fé, dizendo, eu vou conseguir em nome de Jesus Cristo, eu vou avançar dentro daquilo que Deus tem me dado. É o pouco, mas quando eu ver o pouco, eu vou acreditar que esse pouco vai se transformar em muito. Eu vou acreditar que Deus vai mudar a minha história e vai me dar vitória em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu creio na vitória de Deus. Eu creio no impossível de Deus. Quantos creem no impossível de Deus? Você vai pegar o pouquinho que você tem. Você vai dizer, da fraqueza tirar força e vencer os exércitos do inimigo. Do que eu não tenho, que é nada, eu vou tirar e vou vencer em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu tenho pouco, mas Deus vai fazer esse pouco se transformar em muito. Eu vou ver a glória do Senhor na terra do vivente. Eu vou ver a mão poderosa do Senhor agindo na minha vida, porque eu sou um homem de fé, eu sou uma mulher de fé. Então eu não estou vendo ainda a solução, mas se Deus mandou eu marchar, eu vou marchar em nome de Jesus Cristo, e eu não vou afundar nesse mar. O Senhor está comigo.
comigo. O Senhor pelejará por vós e vós calareis. Ficai quieto e vede o livramento do Senhor. Irmão, Deus está mandando você avançar. Deus está mandando você em direção ao teu milagre. Você acreditar, você começar a gerar agora em nome do Senhor Jesus coisas novas na sua vida. Esse ano o Senhor falou, buscando o novo para ser renovado. Então nós vamos buscar o novo de Deus para renovar nossa mente, renovar nossa vida, renovar o nosso ânimo, renovar nossa força. O Espírito Santo está, o dínamo de Deus está aqui para renovar você e te animar e pôr você de pé e você vencer as batalhas que você está vivendo. O novo de Deus está vindo sobre a tua vida. O renovo de Jeová já está chegando para você hoje. Quantos creem, levante a mão e glorifique o nome do Senhor, porque o novo está vindo, o novo está vindo, o novo está vindo. A oração que gera milagre, a oração que gera ação. Então eu não vou ficar sem agir, eu vou em direção ao meu milagre, eu vou em direção à minha cura, eu vou em direção àquilo que Deus tem para mim na minha vida financeira, na minha vida conjugal, na minha vida, na minha saúde. Eu vou em direção ao meu milagre em nome de Jesus. Eu não vou ficar parado. Eu vou movimentar aquele processo. Eu vou movimentar aquela causa que está impossível. Eu vou movimentar, eu vou lá aonde eu tinha medo de ir. Agora eu vou, porque eu vou resolver aquela situação. Eu vou na fé do Senhor. Eu vou em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu vou em nome do Senhor. Eu vou em nome de Jesus. Eu vou falar, quem é esse incircunciso para desafiar o povo de Israel? Quem é esse incircunciso? Deus está levantando Davi aqui, irmãos, homem cheio do Espírito Santo. Os homens valentes de guerra não tiveram coragem para desafiar o gigante. Mas veio um garoto, um menino, mas ele tinha o Espírito do Senhor. E eu quero dizer para você que você tem o Espírito de Deus. Você tem o Espírito Santo na sua vida. Lembra que você já venceu outras batalhas. Seja estrategista como Davi foi. Davi tinha vencido o urso, tinha vencido o leão. E Davi estava confiante naquilo que ele já tinha feito. E você precisa lembrar do que Deus já fez na sua vida para você saber que esse gigante não é nada. Quando você lembrar que você já venceu batalhas maiores, você vai dizer, esse gigante não é nada, eu já venci um urso. Cadê você que já venceu os ursos? Digam amém. Você já venceu o leão, cadê os que venceram os leões? Batalhas maiores que você já venceu. Essa aí é pouco. Essa aí, Márcia, não é nada. Essa aí não é nada. Outras batalhas você já venceu. E Deus está te dando um espírito de ousadia, de autoridade. Deus está te dando estratégia hoje para você vencer. Nada vai te parar, nada vai impedir o agir de Deus na sua vida. Nada vai impedir o trabalhar de Deus na sua vida. Nada vai impedir, em nome do Senhor Jesus Cristo. E aí Davi vai lá. Tentam dar as armaduras de Saul. Irmãos, a armadura de Saul não funciona para você. O que funciona para você é as armaduras de Deus. É as armaduras que o Senhor vai te dar, a estratégia que o Espírito Santo vai te dar na oração, no jejum, no clamor, na intercessão, nas madrugadas. Você vai pedir, Senhor, eu preciso não ter medo, eu preciso ter estratégia, eu preciso ter uma visão clara e eu preciso usar o que eu tenho nas mãos. Não é nada, Senhor. Você vai pegar aquele pouquinho que você tem, que não é nada, diante da multidão que está vindo contra você. Você vai pegar aquele pouquinho e vai dizer, Senhor, isso aqui não é nada, mas o Senhor tem poder de multiplicar. O Senhor tem poder de mudar a minha história e mudar a minha vida através desse pouquinho que eu tenho. E aí você vai começar a ver a glória do Senhor. Irmão, você precisa marcar esse dia. Você precisa marcar o dia que você apresentou o pouquinho a Deus. Para quando você estiver lá na frente, você vai ver, só Deus podia fazer isso. Eu não podia. Só o Espírito Santo podia fazer. Só Ele podia me dar estratégia tal para fazer o que eu estou fazendo agora. Só Ele, porque senão
eu não conseguiria vencer. Irmão, você precisa crer que Deus é contigo, que com Ele você solta muralhas, com Ele você é mais do que vencedor. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ele está te dando estratégia hoje para você vencer. Vamos colocar-me de pé em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus Cristo. É o Espírito Santo que está aqui. É o Filho de Deus que está aqui te dando estratégia. É Ele que está falando. Jesus era o maior estrategista do mundo, irmão. Jesus venceu grandes batalhas. Quando eles vinham tentando enrolar Jesus, Jesus tinha uma estratégia já para derrotar o inimigo. Ele sabia como fazer. E Ele vai te dar essas ferramentas poderosas para vencer. Mas é necessário você ter uma visão clara do que você quer. Cadê o grupo de louvor? Nós vamos estar adorando ao Senhor.